Olá, todo mundo que nos assiste. Estamos aqui com mais um podcast da Pode Estar. E eu acabei de vir de uma outra gravação que foi alegre. Essa, porém, a gente não vai conseguir entregar tanta alegria, infelizmente. E dessa vez nós estamos falando sobre séries e documentários onde a gente pode colocar a ótica da estiletoterapia, que é falar sobre mulheres. E nós escolhemos o documentário Pacto Brutal, que fala sobre a morte da Daniela Pérez, que foi em 1992, dia 27 de dezembro de 1992, completou 30 anos. E a mãe dela, que é a Glória Pérez, que enquanto a gente está gravando, ela está com a novela Travessia no ar, ela é conhecida de todos nós, reuniu provas durante todos esses anos e a gente vai explicar para vocês o porquê. Quem assistiu vai conseguir pegar aqui um pouquinho da nossa opinião, fazer um pouco a sua análise também. Quem não assistiu vai ter alguns spoilers e talvez fique satisfeito com o que vai ouvir aqui, porque, gente, é sofrível demais assistir essa série. Muito. É muito sofrível. Eu até perguntei por que você não assistiu. Diversas pessoas falaram assim: não tive coragem. Essa é a resposta de muitas das pessoas. E o que eu tenho a dizer sobre essa série, esse documentário, é que o crime em si, ele sai da nossa ótica, né? Ele sai da questão que a gente fala sobre gênero. Ele é uma situação que foi voltada independente, uma pessoa foi vitimada independente do gênero, coisa que antes do documentário a gente poderia dizer que não. E eu e a Andréia vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Mas em relação ao machismo sistêmico estrutural, que é o que a gente está sempre apontando, treinando, encontrar em todas as situações para que ele diminua e para que a nossa vida flua, né, de uma maneira mais justa e mais correta para mulheres, ele aconteceu. Ele aconteceu no pós-crime, toda uma sociedade esteve envolvida nisso. E o sistêmico também, que a gente vai explicar aqui, né? Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Primeiramente, agradecer a vocês por aceitarem esse convite. Eu vou começar pela Andréia, que está estreando aqui com a gente. Fala um pouquinho, Andréia, sobre você, sobre sua profissão, sobre o que você quiser para se apresentar. Tudo bem? Boa noite. Eu me chamo Andréia, sou profissional da área de saúde e faço parte da estilioterapia já há uns 2 anos, né? Acho que mais, hein? Acho que mais. E quando a Michele me fez a proposta de estar aqui para falar um pouco do caso da Daniela Pérez, para mim foi interessante, porque na época eu tinha 22 anos, não morava no Rio de Janeiro, morava em Manaus. E no momento em que a notícia foi foi dada à população, eu estava na loja, que eu trabalhava era comerciante, e foi a chamada no jornal. E isso impactou muito, porque uma mulher linda, inteligente, jovem, com um futuro maravilhoso, que foi uma vida ceifada pela covardia, pela crueldade, pela inveja. E fora outras coisas que vieram surgindo que não vale nem a pena falar, porque só o trabalho que ela executava, o profissionalismo que ela tinha, já falava por si só, Sim, que ela era uma mulher independente, ela era a mulher de hoje, naquele tempo atrasado, há 30 anos, há é. 30 anos. Ela estava à frente do seu tempo. E ela deixou um legado, e ela veio para fazer uma obra, e foi feita, Sim, e grande. linda, maravilhosa. Interessante você falar isso, Andréia, porque na primeira temporada a gente falou sobre mulheres, grandes nomes, né? E hoje a gente escolheu séries e a gente está de novo falando sobre grandes mulheres, né? Porque a Daniela é uma delas. Fala, Lana. Oi, gente, meu nome é Alana, né? Segunda vez já aqui. É uma honra, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez participar. E eu tô na estiloterapia há 3 anos. Por Acho que aí. agora já tem 3 anos, é. E tô muito feliz de estar participando aqui mais uma vez.
Thaís? Oi, gente, eu sou a Thaís, psicóloga e também da estiloterapia, né? Agora já deve ter um pouquinho mais de um ano, Sim. mas sou mais recente no grupo, Uhum. com muita honra, muito feliz de estar aqui novamente com vocês e poder participar dessa troca que enriquece não só a gente, mas todas as mulheres, principalmente, que estão nos assistindo. Sim, com certeza. Então, as 3 são alunas da estiloterapia, a gente debate o que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Não existe uma preparação exata com o tema, porque a gente gosta de entregar um pouquinho de espontaneidade, dar aquele medinho, né? Porque, ai, vai ser espontâneo, mas é porque a gente quer entregar uma coisa assim verdadeira para quem está assistindo, né? E tirar esse elemento, fica ensaiado demais, sabe como é que é? A gente perde um pouquinho aquela nossa característica, né? E então é isso, as 3 são alunas, as 3 são mulheres que eu escolhi, como eu falei para a primeira mesa, porque eu acho que elas têm a ver com o que está sendo abordado aqui. Eu vejo isso em vocês. Tem outras alunas, mas eu vi que vocês 3 iam compor muito bem essa mesa. E aí eu queria começar, a Andréia deu ali alguma fala já inicial sobre isso, falando sobre 1992, dezembro de 1992. Eu tinha 10 anos. Eu estava na escada do prédio da minha avó brincando com as minhas amigas. E a minha avó abriu a porta para contar para a vizinha dela, porque é uma coisa que eu acho totalmente sem noção, mas que tem gente que faz isso até hoje, né? Falar de desgraça na frente das crianças. Eu já fiquei traumatizada ali mesmo. E eu fiquei atenta porque a gente assistia a novela só por causa dela. As crianças assistiam a novela por causa dela. Então ficou todo mundo estático, querendo que aquilo fosse uma mentira. Isso me leva até a lembrar o momento que a mãe dela fala que sentiu isso. Se a gente sentiu isso, imagina a mãe dela. Querendo que voltar o tempo. Foi muito forte esse sentimento de não, vai vir outra notícia e não é ela. Enfim, aí daqui a pouco passou um pouquinho, aí ela fala de novo. E estão dizendo que foi o fulano, o amigo de trabalho. As notícias vinham chegando assim, né, André? Era ali no jornal mesmo, na nossa cara. E nós ficamos muito tristes como criança. E antes de eu falar no desenrolar sobre isso e como que ficou a minha opinião sobre isso aos 10 anos de idade, como que isso me marcou, eu queria saber se a Andréia tem alguma coisa a acrescentar também. Sim, claro. Fala. Porque naquele momento, o que se foi cogitado foram coisas que não vale nem a pena se comentar, eu já falei. Porque o ser humano ele é covarde. E acusar quem não pode se defender é muito fácil. E mediante as falhas, as supostas, né, que foram várias situações supostas, pode ter sido assim, porque foi assim, porque disseram que foi assim. O autor inicial, ele queria se defender e acusá-la porque é covarde. Ela era uma mulher independente, uma mulher feliz, estava casada, ela não estava solteira, muito bem casada. Imagina se estivesse solteira, hein? Imaginem. Ela hoje é uma estiloterapia. Hoje, 30 anos atrás, porque ela já fazia o nome dela. Dançarina, Amava. O mais importante é que ela era disciplinada e amava o que fazia. Porque ela não era uma pessoa que chegava ali e treinava uma hora, não, ela passava horas treinando. Então, ela tinha um objetivo em crescer dentro daquilo que ela fazia. E quando você se destaca, você ataca quem não pode chegar ao seu patamar, onde causa inveja. E ela propagava a inveja em determinadas pessoas, porém, ela tinha um público que a amava, porque ela já estava sendo titulada como a namoradinha do Brasil. Foi. Linda, simples, independente, competente. E isso marcou. Quando vieram as outras sugestões de pode ter sido isso, não importa o que tenham dito, André, eu não acreditei. Porque assim, a pessoa está vivendo uma relação. Se eu estou muito bem com quem eu estou vivendo, por que eu vou me envolver em alguma coisa que não vai me dar futuro? Legal, né? Sabe, aquilo que não vai me produzir, não vai me acrescentar, não vai acrescentar nada na minha vida, por quê? E ela mostrava isso, simples, era só você pegar fotos dela
diante de algumas pessoas e quando ela estava ao lado de outras. A expressão dela, o corpo fala. E em alguns momentos ela tinha expressão de que ela tinha que se manter, Uhum. sabe? Uma postura. Ela tinha que estar, mas ela tinha que manter a postura. Isso é notório. Mas isso tudo você percebeu quando você tinha 22 anos ou foi mais pra cá? 22 anos eu não dei atenção quando houve Uhum. essa fala. Sim. Não dei atenção a isso porque eu não achei Você que não fosse. deu atenção. Eu Não, achei genial, Andréia, não, porque não. você fez uma coisa contrária àquela maré que estava vindo. É. E na minha família não aconteceu assim. Todo mundo repetiu, sim, Porque a de mídia faz que ela é. A Não, mas mídia. também nasce dentro de casa. Nasce Uhum. dentro de casa, porque isso é muito da acusação natural de que uma mulher fez alguma coisa, o cara não ia Mereceu, sozinho né? fazer É uma uma forma de coisa dessa. justificar, né? É. É justificar o que não tem justificativa. Sim, é. Então, onde chega esse ponto? Porque ela dançava, Sim, ela sim, sambava, com certeza. ela Quem faz isso mostrava. faz coisa pior. Ela E tá mulheres assim sempre incomodaram, né? É. Como é que ela não ia ser atacada, mesmo Sim, depois de morta? Sim. A ela fica independência se feminina exibindo. incomoda, Sim. né? A gente, nós somos chamadas de exibidas. É. É. E a gente não foi pra novela das 9. Imagina, coitada, né? Imagina Entendeu? 30 anos atrás, né? É, mas eu achei muito legal ouvir da Andréia, que tinha 22 anos, de que aquilo não fez a mente dela. Isso é muito forte, porque eu era uma criança e eu me defendi da seguinte forma: independente dela ser ou não, que falaram que ela era amante dele na época, né? Uhum. Ela não tinha que ter sido assassinada. Gente, eu fiz um vídeo em 2020, há 3 anos, ainda falando como se isso fosse uma verdade. Eu fui descobrir no documentário. Uhum. Eu ainda falei defendendo que, mesmo assim, não interessa. É uma situação totalmente alheia à condição de você terminar daquela maneira. Uhum. E assim, seja porque eu me influenciei pela opinião popular, seja porque a minha família fazia parte disso, eu era uma criança, era muito difícil eu pensar diferente da família. Ou seja porque hoje não me interessa o que a mulher fez. Eu vou defender até o final o direito dela permanecer viva? Não sei dizer. Eu sei que eu vim até 2020 ainda acreditando nisso. Gente, isso é muito forte. Sim. Porque são quase 30 anos com isso como uma Mas, verdade. na verdade, até hoje, algumas pessoas acreditam Sim. nisso, né? Sim, ainda falam, né? Ela era amante dele, conversando né? sobre, né? Falando, assistindo a série. Eu ouvi de muitas pessoas próximas. Não, mas ela era. Eu falei, não era. Ou então Independ- fazem aquela pergunta, Ué, mas ela não era, Tem né? certeza? Como se Então, assim, justificasse alguma coisa, né? Exatamente. Eu acho que o que mais incomoda é justamente isso. Independente se ela era ou não. A Uhum. gente sabe que não, mas mesmo se fosse. É o querer justificar Sim. uma morte. É como Sim. se a vida da mulher Porque não tivesse com ela valor. não foi, mas outras aí- foram, né? Exatamente. E quantas Uhum. também já não passaram por isso? Pela fama, mesmo sem fazer, e não tiveram voz, porque não tiveram uma pessoa por trás com a força da Uhum. glória Da para glória. trazer isso à tona e mostrar, olha, não foi isso que aconteceu e isso não é justificável. Me fala uma coisa, Thaís. Como foi o seu primeiro contato com esse assunto? Você lembra? Na infância ou foi... Não, porque, né, eu sou de 92. Você E nasceu eu só que naquele nasci em ano? janeiro e ela Uhum. morreu em dezembro, eu não tinha nenhum ano ainda. Uhum. Então, o que eu ouvi sobre foi depois ali, comentários, mas nunca tinha visto a fundo. Até porque Uhum. já não era tão recente, né? Não era tão falado. Eu lembro de começar a ouvir na época que foi preso, né? Que a época que começou aquela coisa ali, porque levou um tempo. Ele foi, No julgamento. ele foi Eles, julgado 6 anos depois, Quase né? 6 anos. Então, assim, eu tenho lembranças leves dessa situação, depois da condenação, mas nunca tinha visto a história a fundo. Eu Uhum. comecei agora, há pouco tempo. Entendi. É, E você, pesquisando. Alana? Qual foi o seu primeiro contato com esse assunto? Quase a mesma coisa da Thaís, porque eu tinha 5 anos também, então eu só escutava falar por alto.
nunca dei bola, né? Porque Uhum. aquela coisa. Tantos desse É, acontece por aí, né? e então as pessoas, o que as pessoas falavam, eu acreditava, sempre acreditei que ela era amante dele, né? E nunca parei para pensar assim, como você, que sempre teve uma mente assim mais para frente, de querer, tipo, não, mas ela não merecia, independente dela ser amante ou não, Uhum. nunca levantei esse questionamento, só escutava e seguia minha Uhum. vida, né? Uhum. E eu vim descobrir através de você, quando você me falou do documentário, que você falou que ela não era amante dele, aí é que eu tomei Uhum. aquele choque. Eu falei, caramba, e esses anos todos, então. E foi o que a Thaís falou. Eu estava uma vez num salão e a mulher falou assim: estavam falando, foi quando lançou o documentário. E aí estavam falando do documentário e a mulher falou assim: ah, é, né? Ela era amante dele. Essa frase é E eu demais. discuti com uma pessoa por conta disso, porque era uma Uhum. pessoa mais velha. E eu fui perguntar: o que que você lembra da época do assassinato da Daniela Pérez? A pessoa, não, lembro que ela foi assassinada, né, pelo colega de cena dela, que contracenava com ela, e ela era amante dele. Eu falei, não, ela não era. Aí a pessoa, não, era sim, tem provas. Eu, que provas? Não, tem, na época todo mundo falou. Eu falei assim, falaram, a Todo mundo imprensa quem? sensacionalista É. quis vender isso, de que ela era amante dele para tentar justificar, né, porque... Uhum. Aí a pessoa, não, mas o ator, não sei quem falou, que ator? Aí eu falei, eu vi o documentário, no documentário a Glória Pérez tem provas de que eles não tinham nenhum caso. E a pessoa, eu falei, cara, você tem que parar e querer entender, não, então eu vou pesquisar. Mas as pessoas não, elas querem ficar Porque é muito sim, confortável, né? É confortável. mais fácil reproduzir, né? Eu Sim. ouço e repassa, porque Isso. você pesquisar, você entender, correr atrás de saber o que que realmente aconteceu, isso dá trabalho. Então é mais fácil repassar a informação. E o natural ainda é culpar a mulher. Sim, Então, tudo sim, bem, não sim. tem ninguém falando nada absurdo. Se fosse algo absurdo, essas pessoas que falaram isso iam ser as primeiras a falar, mas isso tá estranho, né? Uhum. Porque isso não bate muito para mim. Mas como uma mulher ir lá atrapalhar a vida de um homem, levar ele a tomar essa atitude, é algo corriqueiro, então estão falando coisas que são completamente aceitáveis. Sim. E o chato é que, assim, até hoje, né? Uhum. 30 anos depois ainda se fala e não tem ninguém falando assim, independente. Como eu e a Andréia, quando conversamos, falamos, né? Independente. Uhum. Não interessa. Mas é justo que se fale o que foi a verdade, né? Porque a gente vai ficar falando independente o tempo inteiro se foi comprovado de que Sim, que não havia foi. Ela não nada. foi. Ela não foi. Ela não foi. Se a gente tiver que falar 30 vezes aqui, a gente vai falar e tá lá no documentário para quem tiver dúvidas, comprovado pela mãe dela e pelas pessoas, pelas testemunhas que, através dos advogados dele, do autor do crime, calaram essas testemunhas. Uhum. Isso, na época, foi um pouco falado também, mas realmente foi bem como foi colocado ali no documentário. Falaram assim, ó, disseram que tem um pessoal que viu uma agressão no posto, mas nada comprovado, porque não vendia revista falar isso. Uhum. Vendia revista botar os dois numa cena da novela se beijando Sim, é. para insinuar que Que aquilo era Que uma era a verdade, na né? vida real. Até porque era uma forma de continuar vendendo a novela, mesmo ela não estando ao ar. Uhum. Porque você vai vendendo as informações, você vai vendendo o que vai surgindo, você vai vendendo a ideia. E as pessoas continuam comprando como se estivessem assistindo a novela. Ela falou isso, a Glória fala isso Sim. no documentário, é verdade. E assim, então, foi uma situação que nasceu da sociedade em geral. E nós fazemos parte dela. Então, nasceu dentro dos nossos lares também. Uhum. E ele, junto com os advogados dele, que também faz parte desse todo, pegou isso e usou a favor. Sim. Eu acho que não precisou nem ele ser o primeiro a falar. A coisa foi junto. Sabe como é que A é? defesa é o ataque, né? E foi junto. Foi ele... A gente vai ter que falar o quê? A gente vai ter que falar isso. Tentar Porque oprimir. como é que vai falar que você tinha inveja dela, que você é um... Né? Teve uma manipulação, né? De colocar tudo que ele fez em relação a ela, aos assédios, à perseguição, de inverter
Contra né? Então, a assim, tem uma Daniela. manipulação. Eu fiz, mas eu vou colocar, já que ela não tá mais aqui, vou colocar como se ela E uma tivesse feito pra manipulação justificar. aceitável. Porque é aceitável. É, É mais né? fácil. É claro. Se a gente for ver Aí bem, vale, né? Aí Uhum. pode. se a gente for ver bem, pensar com a cabeça das pessoas que estão próximas a gente, é muito mais fácil acreditar que a Uhum. mulher realmente que seduziu o cara casado, Sim, porque é não o é? que eu digo. Ela era à frente do seu tempo. Isso. Uma mulher Ela livre, tinha todo um ela perfil tinha que faria isso, ela é uma né? mulher livre, uma mente livre, livre. Ela se amava, ela Uhum. dançava. Então, assim, quando a gente usa o corpo como expressão, você é julgada. Você é julgada, tá dando mole. Isso aí Tá deve querendo ser outra pá, coisa além de Uhum. arte, né? entendeu? Porque ela amava o que fazia. E era o que fazia da melhor forma possível. E isso foi usado para manipular a mente das pessoas, como em defesa desse ser humano, que já se foi, que atacar, oprimir. Não, vai confundir a mente. Uhum. Confundir a mente da mãe, confundir a mente do esposo. Mas ela tinha uma rotina de vida onde todos estavam presentes. É. É onde fica mais difícil. O Raul Uhum. Gazola até fala que ele nunca desconfiou Uhum. que isso pudesse ser verdade. Entendeu? Ele nunca teve sequer uma dúvida. Porque se fosse outro, provavelmente poderia ficar com a pulga atrás da orelha, mas ele não. Uhum. Ele conhecia bem a Dani e ele sabia que era uma grande injustiça o que estavam fazendo com ela. Depois dela ter sido assassinada, essa família sofreu demais, assim. E pela forma também, né? Essa Uhum. forma brutal, porque não foi só um assassinato. A forma que tudo aconteceu Sim. também pesa muito. Tem uma fala dela no início. Eu chorei o primeiro capítulo inteiro. Uhum. Eu não conseguia parar de chorar. Eu também. Aí do segundo em diante que eu fui conseguindo ali estabelecer algum controle. Que ela fala que aquele foi o melhor ano da vida dela, gente. Foi, Sim. Ai, meu coração ficou despedaçado. Que tava tudo dando Que certo. aí cruzou, aquilo simplesmente cruzou e foi isso realmente. Simplesmente cruzou. Tem uma cena que o Jô Soares fala para ela, mas você não poderia pegar a ficha, e depois aí ela explica, né? Aí depois ele fala assim, falei bobagem. É um homem de uma grandeza tão grande que ele Que mesmo admite. viu, ele falou, falei Uhum. bobagem, esquece, eu falei bobagem. Aquilo cruzou o caminho daquela família. E assim, como eu falei no início, do ponto de vista do gênero, o que a gente pode discutir aqui é a atuação social, Uhum. é o oportunismo dele como um vampiro oportunista, e também a questão da manipulação com a esposa, de querer que a esposa achasse que a menina estava querendo ele, e aquilo provocar a esposa para ter ciúmes, porque foi dito por algumas pessoas, né, que ele fazia isso entre elas. Ela falou dentro da cadeia que ela tinha ódio da Daniela. Acho que ela tinha muita ódio. inveja. Mas eu acho que ele teve participação nisso, Também. de colocar uma contra a outra, que é uma tática masculina, sabe? Uhum. De se sentir fazer Na verdade, Manter. tem Fala. tem uma manipulação aí, né? Dele querer algo, ela não permitir, então ele manipula para que a esposa ache que ela tá dando em cima dele. Isso também massageia o ego masculino, Sim. né? Então, a partir das características psicológicas, faz parte dele. A manipulação, o controle, o querer estar no controle. centro. E aí ele vai armando toda uma situação até chegar ao ponto que chegou. Porque ele continua no centro. Então, ele é o cara que tem duas mulheres brigando por ele mesmo, Isso. sendo Ele completamente criou isso. irreal. Entendeu? Ele cria isso, ele fantasia Ele e fantasia. acredita e faz de tudo para que isso se torne uma realidade. Foi o que eu pensei também, a questão do controle, porque a esposa dele na época tinha um temperamento. Sim. E ele controlava, botava ela ali abaixo dele, de repente pilhando, sabe? Porque ela era muito ciumenta. Sim, tem relatos que quando ele pertencia à Galeria Alaska, é uma pessoa tão indefesa, ela passava a mão na garrafa para brigar. Uhum. Ela foi proibida, né, de entrar. Porque ela é uma pessoa que demonstrava um comportamento extremamente agressivo. Uhum.
E é surpreendente como ela se comporta diante do júri com uma fala tão doce, tão meiga, tão indefesa. Uhum. Isso que você está contando das cenas de ciúme que ela fazia lá na boate em Copacabana, né? Sim. Ali já era alguma coisa que ele fazia para implementar isso na mente dela. Porque se ele é ator, ele tem que fazer o contrário. A Alana é casada com um artista. Uhum. Imagina se ele começasse a pilhar você sobre as coisas que ele faz dentro da arte. Uhum. É ponto da mulher ficar enlouquecida mesmo. É ponto da mulher ficar enlouquecida. Então, assim, apesar de ter sido falado coisas sobre isso na série, ainda é um pouco o campo da suposição. Uhum. Mas é uma coisa forte que acontece dentro da questão do gênero. Uhum. Fortíssima, gente. Vocês sabem disso. E a questão, né, que a gente discutiu aqui, dos julgamentos terem nascido nos lares, terem nascido nos bares, ter nascido nas nossas leis mesmo. Porque senão os advogados não teriam nem a cara de pau de falar sobre isso lá dentro. Ia falar assim, não, isso é imoral, como é que eu vou falar um negócio desse? Se eles falam, é porque eles têm um aval social e sistêmico para falar sobre isso. Eles sabem que eles não vão ter um... Que absurdo que você está falando. Quem vai... Nem sei se existe, mas quem vai preso aqui é você, porque você está fazendo uma acusação indevida. Se fala, é porque sabe que tem entrada. Sim. Né? Sim. E então, eu queria saber sobre cenas. Cenas dali que mexeu muito com vocês, assim. Aí vocês podem falar em relação a Daniela, identificação com a Daniela, identificação com a Glória como mãe. A gente vai até discutir um pouquinho mais a fundo sobre isso. Mas agora é o momento de vocês falarem isso, tá? Alguma cena que mexeu com vocês. Quer Sim. começar, André? Sim. Quando foi relatado que o corpo foi retirado de dentro do carro, certo? Ela foi arrastada, eu vi o tênis, eu fui analisar o tênis, ali tinha algumas... O tênis na sola não tinha mancha alguma. E ele tinha algumas pintas satélite, que se chama-se satélite. É quando espirra. Provavelmente com essa quantidade de sangue que foi ejetada, até porque foram vasos importantes que foram rompidos, e ele vem em grande velocidade e volume. Então, de onde ela foi retirada, que provavelmente o tênis bateu, ali vieram esses respingos. E uma coisa que me chamou muita atenção, até conversei com elas, eu não vi, talvez eu não tenha percebido, mas eu não vi pedirem a roupa deles, que eles estavam usando naquele dia. Porque se vasos importantes foram rompidos, o sangue saiu em jato. E a perícia sabe disso, né, André? Cadê? Por que não foram solicitadas? Ali eles falam Fazia muito parte. sobre isso no documentário, né? Entendeu? Sobre As o falhas, né? péssimo trabalho Muitas da falhas. polícia. Uhum. E a questão dos golpes em volta do coração, porque ele queria como magoar, ferir a mãe. Entendeu? Porque o coração é a alma. E quando eu falo do sangue, porque o sangue ele fala, ele revela a sua identidade. E ele revela todo um contexto de um crime. O sangue ele é revelador. E a gota de sangue, quando ela cai poça, quando ela cai redonda, é lindo, porque quando eu fui estudar essa questão do Ela está sangue, entregando mensagens. é É lindo uma mesmo. coroa, entendeu? Então é lindo, porque ali Entregando pistas, né? Para aquilo que aquilo revelando seja tudo. desvendado. Isso é muito interessante. E isso me chamou muita atenção. Cadê a roupa deles? Não foi para perícia? Então, quando você assistiu, você se conectou muito com essa parte, né? Porque tem ali bastante coisa sobre a falha da investigação, né? E tem uma mulher, eu não gravei o nome dela, que ela fala de uma forma indignada sobre algumas coisas, algumas falhas que ela viu e que ela chegou a interferir positivamente para que isso fosse... É uma de cabelo curto? Eu Loira? acho que ela era
Sofreu, Foi ameaçada. ameaçada. Foi Sim. ameaçada. Qual é a função? Esqueci agora Escrivã também. não, né? Acho O que é investigador ou escrivã. escrivã, Eu acho que é escrivã. Que ela realmente ela fala muito Uhum. revoltada. Uhum, e ela acusou, ela falou, se não Uhum. fizerem, eu tô Uhum. resolvendo. Ela colocou o dela na reta também. E você, Alana, qual foi a cena? Ai, foi no primeiro episódio, né? Que é o Uhum. mais forte de todos, na minha opinião. Quando que a Glória não tava querendo aceitar, quando falaram que acharam um corpo. E quando ela chega lá, que ela olha pra Dani e ela fala que teve vontade de recolher pro Foi. ventre. Nossa, eu, eu não sou mãe, mas eu posso imaginar a dor que ela Foi sentiu. terrível. Olha, eu desabei ali. Foi o momento mais marcante, porque é horrível, né? Você ver um ente querido seu naquela situação, sendo assassinado brutalmente. Nossa, eu acho que realmente ela descreveu perfeito, né? Eu acho que você tem Uhum. vontade de recolher, de fazer a pessoa voltar à Uhum. vida, né? Então, me tocou muito essa parte do. Legal, Alana, porque foi uma coisa muito de mãe e você conseguiu mesmo assim se conectar, né? Muito Foi. legal. E você, Thaís? Então, falando do primeiro episódio, né? Porque eu acho que não tem como pular esse episódio que é o mais forte. O que mais me impressionou é essa frieza dele voltar ao local. Dele Foi. chegar, voltando para a parte psicológica, né? Porque Uhum. é a área. E aí, de falar com todo mundo, de ter, né, aquela frieza de abraçar aquela parte mais da dramatização, né? De querer chorar. Eu falo, gente, né? Como é que pode? Que frieza é essa, né? Assustador, né? Muito. Uhum. E ele chega com provas que foi ele, né? Porque ele chega com o Ele braço foi com o arranhado. braço de fora. Então, assim, é uma garantia tão grande de impunidade, de que ninguém vai chegar até mim, de ser superior, que ele chega como se nada tivesse acontecido. Ele nem se preocupa Não. em querer esconder alguma coisa. Então, isso foi uma parte que ficou bem forte. Esse Porque primeiro. vai diretamente com o que você trabalha e aquilo te deixa bem incomodado. Eu entendo, Sim. tá Michele, certa. um outro momento em relação às cenas que também mexeu muito, que eu achei muito triste, foi o momento em que a Glória ela se coloca, bater na porta, se humilhar, Uhum. sabe, para colher provas, ela ali para aquela mulher abrisse a porta para ela, teve que colocar as fotos por baixo da porta e ir lá para dentro da comunidade, uma área de risco, É se mesmo. colocar em situações de risco. A força da mulher mãe, né? Tem, porque ela queria a verdade, ela queria trazer à luz a verdade, Uhum. entendeu? Uhum. Isso é muito forte. E outra a gente coisa. vai... Pode falar, Não, eu só que ia eu tô falar. com o papel, vocês podem É, acabar se perdendo, Que a eu não. Thaís falou que ele voltou, né? Mas eu acho que ele voltou mais por conta dessa parte da psicopatia, né? Sim. Enfim. Sim. Mas uma coisa que eu também fiquei muito chocada foi que, se não fosse aquela testemunha ter visto os 2 carros, talvez esse crime Até nunca hoje não tivesse sido é. solucionado. Sim. Uhum. Sabe? Esse homem foi, assim, fundamental para levar até eles, né? Então, foi uma coisa também que me chocou muito. Alana, Mas tinha o pessoal depois teve o pessoal As do posto de crianças. gasoina. E as crianças. Mas que aí eu estavam acho que ia ali, demorar mais ainda, porque ia demorar, mas em algum na momento ia ser verdade, revelado. Se não fosse a Glória, nenhum deles teriam aparecido. Não, acho que não teria Se coragem. não fosse a força da mãe dela de procurar, de querer provar, de Eles usar fugiram, aquela dor como motivação, de não deixar passar, ninguém ia aparecer. Não. E eu Nenhuma acho, testemunha dessas eu ia acho aparecer. que sim. Sabe por quê? As crianças que estavam ali, aguardando, a menina que pediu para o motorista seguir o carro, e quando ela viu quando ele botou o carro no acostamento. Eu também notei isso, é verdade. Eu notei, sabe o quê? Que Porque- parece que tinham pessoas passando bastão uma para outra. Quando eu saía de cena, entrava outra. Uhum. Mal ela saiu, entrou outra pessoa. A Daniela não ficou praticamente momento nenhum sozinha Não. com eles. Uhum. Sempre tinha alguém, eu até me arrepio falando Uhum. isso. Sempre tinha alguém junto com ela para falar. Se ia demorar, concordo plenamente. Mas ninguém viu? Não foi ninguém viu. Não, Uhum. exatamente. Mas assim, as pessoas estavam com medo de Uhum. aparecer. Essa é a grande questão. Né? O papel da Glória foi de dar força para que essas pessoas se apresentassem à polícia. E diante da sociedade do jeito que estava, a mídia do jeito que estava,
que voz essas crianças iriam ter? Ah, Mas elas não naquela estavam época. sozinhas. Sim, tinha um motorista, inicialmente. Mas será que ele queria aparecer? Porque ele só veio depois que muita coisa já tinha Tinha muita gente O com problema medo. é que muita gente estava com medo. E aí as coisas só foram vir depois que o primeiro apareceu, foi vir no segundo, E terceiro. até para chegar na depois- escolha do acontecendo. posto, foram ligações anônimas Foi. que ela começou a Então, receber. Mas porque ela já partindo do estava princípio- buscando, ela já estava ligando. Mas vamos lá, partindo do princípio em questão a perícia, eles teriam que tomar atitude. De onde ela saiu? Ela saiu de lá, do estúdio, ok? Quais foram as pessoas que estavam presentes nesse local dentro daquele horário? Se a cena dele terminou às 5 da tarde, ele seria indiciado sim. Porque se as cenas dele terminou à tarde, o que ele estava fazendo lá naquele horário? Esperando ela para quê? Você acha que Por em algum quê? momento iam chegar nele? Sim, com certeza. Mas que é justamente onde estavam as falhas, né? A grande questão da Uhum. dúvida se iria acontecer ou não é justamente por todas as falhas que te aconteceram dentro da investigação. Uhum. E eles dizem que não investigaram porque foi fácil de resolver através dessa testemunha que a Alana falou. Uhum. Entendeu? Isso porque Porque aconteceu pegaram isso. a placa, olharam de quem era, É. acabou, foi ele. Então, Então. aí eles meio que negligenciaram diversas informações Sim, do caminho, entendeu? Depois disso. Porque não interessa para a polícia comprovar se ela foi para lá porque ela queria estar com ele, porque ela estava afim dele. Isso aí é papel de quem queria defender a honra de uma filha, né? Então, para que queria no posto? Para que eles iam no posto? Ele fala isso no documentário. Nós descobrimos muito rápido quem foi e acabou, tá encerrado. Tá aqui. Porque são vários por dia. Quantos casos acontecem de homicídios, de feminicídio? Quantos? E também são homens Pega a investigando, né? Então Uhum. vai querer É. limpar a barra de mulher para quê, né? Não, matou, acabou. Já descobriu quem é, bota ele na Uhum. cadeia. Foi que isso esse foi que eu uma outra senti questão, também. né? Ele não foi direto. É. Essa também é outro ponto, né? Ele foi liberado, né? Ele foi liberado. Ele confessou e foi liberado. Gente, como? exatamente. Sabe? Então, tem muitas coisas por trás disso que É. ficaram mal explicadas, mal resolvidas. Uhum. Uhum. Então, antes que a gente entre na fala... Adorei, tá? Isso que a gente falou agora, que não estava nem planejado. Antes da gente ir para falar da Glória, como mãe, eu queria falar também da cena que eu separei, que eu acho que tem a ver com a gente. Estiletoterapia, nós como mulheres. Que ela falando, a Daniela falando, um vídeo que aparece dela falando que se ela tivesse muito dinheiro, eu achei tão bonitinho aquilo, meu Deus, ela viajaria o mundo inteiro. E uma outra entrevista onde ela tendo os pés muito no chão, que falaram que ela era namoradinha, não sei o quê. Aí ela fala assim, não, eu tô gostando, eu tô curtindo, eu tô feliz, mas hoje eu estou no papel de estrela. A próxima pessoa na novela das 8 pode virar a próxima estrela. Então, assim, ela tinha uma liberdade que, para mim, isso é o que representa a liberdade. Entendeu? Desapegada de Humilde. coisas. Humilde. Uhum. Desapegada de coisas que a gente vê diversas artistas e diversos artistas também perseguindo isso. Ela estava realmente, como a Andrea falou, só sendo feliz. E isso pode ter sido algo muito determinante para criar o ódio no coração de pessoas malvadas mesmo. Eu não sei nem o que falar, porque se eu falar o que eu penso, a gente vai ter que cortar aqui o... Bem, tá me segurando. Então, para mim, a cena linda, linda, deu ficar encantada, maravilhada. Eu amava ela quando eu era criança e hoje eu olho ela como uma filha, né, Andréia? A gente passa por esse lugar, né? Porque a gente tem filhos dessa idade. E hoje eu tenho as minhas alunas que eu amo ver vocês com esse brilho nos olhos. Então, eu olhei aquilo e fiquei muito tocada. Uhum. Enfim, agora vamos falar da Glória, né? Da força da mulher mãe. Quem não é mãe vai entender a mãe e vai se entender quando chegar esse momento. E aí eu achei interessante, Andréia, que ela fala... Olha que legal, meninas, para vocês, para as 4 que estão aqui. Ela fala que ela recebeu o apoio das Mães de Acari, que é a nossa base de trabalho lá, né? E a Glória fala que graças às Mães de Acari que tinham passado por uma situação de perda dos seus filhos 3 anos antes e
Infelizmente, não tiveram uma resposta até os dias atuais. Algumas delas morreram correndo atrás disso sem resposta. Uma morava na rua que eu moro, É, Andréia. foi a Rosana, filha da Marilene. Uhum. E a Vera, a irmã da Vera, foi namorada do meu primo. São as mães de Acari. São as mães de Jacari. Eu achei legal, achei próximo. Achei próximo da Então tinha gente, né? esse Uhum. contato. E nesse Senti período, como quando se- aconteceu isso, eu estava em Manaus. Uhum, Mas a minha infância eu fui criada junto com a Rosana. uhum. Então você viu, assim, né, de uma Eu certa forma, o conheço, que ela passou, desde, né? desde 4, 5 anos de idade. E aí, de novo, eu vou pedir para vocês falarem sobre cenas. A Andréia até deu uma adiantada ali na questão dela correr atrás. Não tem problema, pode desenvolver mais. E vocês também vão falar cenas para mim da Glória que tocou vocês. Que fala assim, meu Deus, mãe é mãe, né, gente? Caraca, o que é isso? Fala Eu para mim, acho Andréia. maravilhoso, porque assim, eu tenho um pouquinho da glória, essa questão de você me conhece, você sabe Uhum. que se eu tiver que descobrir alguma coisa, eu vou buscar conhecimento, vou sem medo. Eu já vivenciei isso, Uhum. tá? Ter perda na família e buscar os fatos, a realidade dos fatos. Foi muito complicado, Então você se identificou ali com o que ela muito, estava fazendo, com né? muita coisa. Muito, Imagino. muito, Uhum. Foi muito próximo, né? muito. Legal. E você, Alana? Eu acho que aquela cena, né, que eu falei também, e essa parte dela também, foi o que eu falei aqui em off, né? Eu não teria tido a força que ela teve, não. Porque ela não viveu o luto, como ela fala. Ela não teve tempo para viver Ela o deve estar luto. vivendo agora. Agora. Ela deve estar Sim, vivendo agora, né? Porque porque. entregou as respostas Aham, que ela gostaria e ainda aconteceu aquele desfecho que todo mundo sabe. sim, ela soube da morte da filha, assassinada brutalmente. Aí logo depois veio a difamação da filha dela, né? E, e aí as notícias. Tem uma parte no documentário que fala que uma pessoa da igreja meio que culpa ela Hum. por ela fazer novela, essas coisas que ela Foi o coloca em Papa, novela. né? Não, foi o Papa, Papa não, não, foi um padre, foi um padre, Uma cardeal, posição, uma uma posição posição importante. alta, julgando, criticando como se ela fosse culpada pela morte da própria filha, entendeu? Como Foi se uma as fatalidade. novelas de ficção que ela faz, que é uma ficção, tivessem culpa nisso. Isso também me chocou muito, porque assim, ela não descansou, ela não teve paz. Não teve descanso. Porque cada hora era uma coisa. Quando também começaram a querer a destruir o túmulo dela, falaram até que ia Verdade. roubar o corpo da Daniela. Acho que ela não dormia, né? Essa Gente, mulher não dormia, gente. eu acho que ela não dormia. Porque cada hora era uma bomba. E assim, sofri muito, assim. Porque ela é uma guerreira. Porque eu não teria, não sei. Acho que a gente fala que não teria, né? Mas como mãe teria. É, Teria sim. porque ela teve que lutar para poder honrar a memória da filha dela. Uhum. Porque senão teria Michele. ficado por isso mesmo. Depois que você perde um filho, você vai viver para quê? Uhum. Acho que para fazer alguma coisa que você se sinta próximo dele, útil para o que aconteceu, porque aconteceu uma coisa que não dava para ficar de braços cruzados. Entendeu? Ela até tinha uma influência por ser uma pessoa conhecida, Uhum. mas você vê, as mães de Acari fizeram isso também. Sim. Elas se uniram e elas foram atrás também. Fala, Andréia. Então, existem coisas na nossa vida que a gente não entende, são propósitos. Uhum. Ela foi-se embora muito jovem, de maneira trágica, cruel e covarde. E a mãe, uma mulher voltada para o trabalho, para a família, que ama seus filhos. Eu creio que ela ama a filha, não morreu, mas já está lá. Foi gerada do ventre dela. Sim. E ela está lutando, ela lutou até hoje, ela luta para desmascarar toda uma sociedade covarde. E ela veio para um propósito onde ela conseguiu fazer uma mudança na lei, Uhum. Sim. onde ela É consegue verdade. revelar, ela consegue trazer à luz a verdade de tudo aquilo que foi mascarado. E ela tá, isso aí não vai parar por aí, porque assim,
em cima de tudo que aconteceu, de tudo que a Glória se envolveu, de tudo aquilo que ela buscou, ela mostra que qualquer um pode mudar uma situação, que todo mundo pode ter o direito de buscar, de concretizar e mostrar a verdade. Ela trouxe uma mudança muito forte Muito. para muita gente, para toda uma sociedade, para um país. Concordo. Ela sofreu na carne? Sofreu. O sangue foi derramado? Foi. Mas ela fez uma história. Com dor, Uhum, muito sofrimento. Mas essa mulher faz parte de uma história. uhum. E isso ninguém pode E negar, ninguém né? pode Uhum. negar. É verdade. Nossa. E você, Thaís, fala pra Então, mim. eu não separaria uma cena dela, mas eu acho que o contexto, né? Em todos os episódios, em todos os momentos que ela aparece, dá para perceber a dor, mas ao mesmo tempo a força. Eu vejo, percebo, né, que ela usou justamente essa dor da perda da filha como motivador de vida. Uhum, Eu vou viver para provar que Reforçando. minha filha não é o que estão dizendo. Eu vou viver para honrar a memória da minha filha. Então, ela realmente não teve luto porque o motivador dela era justamente a dor. A dor que, às vezes, a gente fala que paralisa, Uhum. numa situação tão trágica como aconteceu e da forma que aconteceu, com tantas injustiças, desde o momento do assassinato até os posteriores, tudo que houve diante da memória da Dani, ela usou como motivador de força. Eu vou viver com essa função. Esse vai ser o meu objetivo a partir de agora. Uhum, Então, o vazio ele continua existindo. Mas uhum. tinha essa questão de que vou atrás, vou rodar o de Rio de Janeiro inteiro, eu vou descobrir quem foi, eu vou descobrir câmera, eu vou Eu não montar tenho nada a dossiê. perder. Já perdi tudo que eu Eu não tinha. tenho nada a perder. Isso é Então, muito forte pra pessoa encarar tudo, né? sim, então vou bater na porta, vou de porta em porta, vou mostrar a foto da minha filha, porque como mãe eu vou fazer a outra mãe também sentir e se Uhum, colocar no meu lugar, porque muitas das vezes foi isso que ela fez. Foi. Ela usou esse lado Ela foi mãe muito inteligente, para né? colocar a outra mãe no lugar dela para fazer com que o filho falasse. Uhum, E que fez toda a diferença. A gente sabe o quanto ela fez diferença nesse caso, né? Então agora, com o documentário, com de fato a prova que ela queria mostrar para todo mundo, porque como a gente falou no início, até hoje tem pessoas que acreditam nas inverdades que foram ditas. uhum, Então hoje ela consegue provar isso. Então nesse momento, sim. No final eu percebo, né, as últimas falas dela, dá aquela sensação tipo, agora eu uhum. cumpri o que eu É, precisava. Agora eu posso sofrer. Agora eu posso viver meu luto. eu Agora eu acho posso também que o chorar. momento. Né? Porque dá uma sensação não de paz no sentido de felicidade, mas paz no sentido de agora eu consegui provar e honrar a memória da minha filha. Eu não preciso mais ficar Missão cumprida. indo atrás das pessoas, indo atrás de prova, porque agora eu já tenho um dossiê inteiro provando. Uhum, Não tem mais o que questionarem sobre ela. Uhum. é mesmo. Achei lindo esse É. trabalho dela. Foi mesmo. Se a Glória um dia assistir nosso podcast, eu quero que ela saiba que a gente Admiro muito. admira ela em Demais. todos os sentidos, como mãe, Demais. como profissional, enfim. Uhum. E a minha identificação também, né, não passou longe dessa que vocês estão falando. Eu, assim como a Andrea falou que já passou por uma situação dessa, eu também já passei, mas graças a Deus eu não tive a dor que ela teve. Mas eu olhei aquilo tudo que ela fez, eu falei assim, cara, eu sei o que é isso porque a gente faz mesmo. Uhum. A gente faz mesmo porque é pelo nosso filho, é por alguém que a gente ama e por amor a gente cria essa capacidade, né? Não só pela dor, porque no caso dela foi a dor, como a Thaís falou, mas por amor também, né? Sim. Que algumas pessoas têm a sorte de não acontecer o que aconteceu com a Daniela. E aí a mãe dela, né, sofrer tudo que ela sofreu. E a cena que me chocou foi também, como vocês, acho que foi a Andréia que falou. Ela sentou no meio-fio, a chuva caiu em cima dela, e aí o vizinho falou: eu vou. Tá chovendo. Ela falou: eu tô vendo. E ela só trabalhando o psicológico das pessoas, né, Thaís? E ela só trabalhando ali o psicológico das pessoas. Eu falei assim: uma escritora, né? Sabe ser atriz também, né? Uhum. Aí ela falou assim: não, tá tudo bem, eu estou aqui. Aí ele falou assim: eu vou passar um café, a senhora quer? Quero.
entrou para tomar o café, né? Mostrou que é uma excelente pessoa que merecia, né, um pouquinho de compaixão, não só como mãe, mas como pessoa também. Sim. E foi trabalhando, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, foi trabalhando o coração das pessoas. Cara, palmas, aplausos para essa mulher, né? É dessa Sem forma dúvidas. que ela merece mesmo, porque a filha dela, de onde estiver, está muito orgulhosa dessa mãe. E realmente é óbvio que se você for perguntar isso para ela, ela como mãe, ela vai falar: ah, dane-se tudo, eu queria ter minha filha aqui. Mas hoje a gente vê o desfecho disso e espiritualmente a gente pensa em algo, não sei se acima, né? Falar acima, não sei, em algo. A gente pensa Sim. em algo. E para finalizar, queria saber se vocês têm mais alguma coisa para a gente colocar a respeito disso, qualquer coisa que vocês gostariam de falar, que acha que a gente não falou aqui, nós ainda temos um tempinho antes de fechar, tá? Fala, Andréia. Passo para elas. Tá Tô bom. aqui que é tanta coisa. Vai Deixa- pensando aí. Você me conhece, Eu acho que essa história, assim, diante de tudo que aconteceu, a parte trágica, né, a questão psicológica dos autores, enfim, a força da Glória, o principal é entender que nós mulheres nós temos que ter voz. Não é a nossa história tem que ser contada por nós, e não o outro bom. achar que tem direito de falar, que foi o que a mídia fez, né? Achou que poderia contar qualquer história, que tá tudo bem porque é de uma mulher. E não, nós temos que ter voz. É a nossa história, só deve ser contada por nós. Isso. E quando outra pessoa fala da história de uma mulher, a gente tem que correr atrás, sim, para saber o que é verdade e o que não é. Perfeito. Antes de julgar. Que eu acho que isso, nesse caso, ficou muito claro e é importante a gente falar isso para a atualidade. Que a gente tem voz. A nossa história só pode ser contada por nós. Adorei, muito bom. Essa é a minha fala. A minha história, quem tem que contar sou eu. Quer saber da minha vida, me pergunta. Não pergunta para terceiro. Eu estou aberta para qualquer coisa. Eu não admito. Michelle me conhece, Michelle sabe. Então, eu acho que quem tem que resolver falar ou não, porque você tem o direito de se calar. E você tem o direito de não expor sua vida para qualquer um. Mas a sua história, quem tem que contar é você. Essa é a minha fala, eu falo isso sempre. Isso é verdade. Ótimo. A gente tem que buscar esse direito nosso, né? E 30 anos após a morte da Daniela, já deu foi tempo. Já deu foi Sim. tempo disso ser modificado, gente. Você, Alana, faz alguma colocação? É o que você falou. Se passaram 30 anos, muita coisa evoluiu. Mas eu ainda acho que a mídia ainda é daquela forma como 30 anos atrás. Que fica dando palco para esse tipo de coisa, entendeu? Para difamar a mulher, entendeu? Sempre a gente vê uma notícia, a mulher foi estuprada, enfim, aconteceu alguma coisa com a mulher. Ainda hoje a gente vê sempre alguém querendo justificar. Ah, mas por que ela estava lá? E por que isso? Por que aquilo? Sempre querendo denegrir a imagem da mulher. A roupa que ela estava usando. Sim, ainda Coisas hoje. totalmente ultrapassadas, né? Sim, ultrapassadas, mas que infelizmente ainda acontecem. Sim, e fortemente, né? Sim. Então, eu acho que é o que a Thaís falou. A gente tem que se colocar mesmo, procurar saber, porque falaram uma coisa da fulana, vamos lá procurar saber, entendeu? É uma mulher, vamos correr atrás, vamos ouvir o outro lado. Enfim, eu acho que a gente tem que ter essa união, essa sororidade, né? Sororidade feminina, eu ia falar isso agora. Isso, Perfeito, mais perfeito. do que nunca, mais do que nunca, porque hoje em dia se fala muito do feminismo, mas também tem muita gente que fala mal do feminismo sem nem saber, sem nem estudar, entendeu? Você vai ver os argumentos, você vai... É risível, Sim, risível, porque você vai ver que a pessoa não sabe do que a gente está pregando, do que a gente está lutando, entendeu? A gente não está lutando para... só meu corpo, minhas regras. Não é isso, gente. A gente quer direitos iguais. Enfim, a gente quer equidade, né? Não é nem direitos iguais, equidade. Então, eu acho que é isso. A gente precisa apoiar uma outra. Vamos estudar, vamos nos informar e parar de dar palco para coisas assim, sabe? É justamente isso, estudar, né? Parar de só reproduzir o que é dito. Sim, vamos estudar e conhecer, porque conhecimento é a Liberta. única arma que a gente tem
para evoluir e continuar nessa luta que a gente ainda tem muito caminho Ah, pela é frente. muita a luta, viu? estrada é longa. muita luta. Eu achei legal você falar essa questão da sororidade, porque no próprio documentário tem uma pessoa que foi presa com ele e falou que ele recebia cartas de mulheres pedindo, o autor do crime, recebia cartas de mulheres pedindo para casar com ele. Gente, eu acho que merece um capítulo à parte, uma discussão como Sim, essa, porque uhum. como pode ainda existir mulher. Até uma amiga minha falou para eu ler um livro sobre a síndrome de Estocolmo, que falam que as mulheres têm, né? Qual a origem disso? Eu preciso saber. A síndrome de Estocolmo é quando, por exemplo, uma mulher que ela é sequestrada, ela se apaixona pelo sequestrador. Ela entende que ele tá fazendo ali quase que pro bem dela e ela Uhum. entra nesse looping de que tá tudo bem, que ele é o amor da vida dela, ela se apaixona mesmo e leva tudo aquilo que tá acontecendo como bom, como sendo bom pra ela, como se ele estivesse salvando ela dos outros. Sim. Gente, merece uma parte 2 mesmo. Porque Merece. eu ia te Isso é perguntar tempo, como é que grande. uma mulher consegue ter desejo, sei lá, se apaixonar, querer ficar com um assassino, né? Na época do goleiro, né, também, Do- que do- aconteceu isso, a Uhum. gente ficava se perguntando, mas eu não imaginava que nesse caso tinha também essa quantidade. Porque o preso falou, não, lá ele era celebridade, lá é Sim. como se ele tivesse feito algo maravilhoso, ele estava curtindo esse sucesso, enfim. Era mais para falar sobre Uhum. a Mas esse questão é um da assunto extenso, sororidade. dá pra gente pensar pra depois que tem muita coisa. Sim, E é sim. mais comum do que a gente imagina. Pois é, Até em porque casos menores, porque a gente porque pensa nos a casos gente- grandes, mas tem muita exatamente, a coisa. gente pode pensar na questão da sororidade, não numa situação extrema dessa, porque a gente espera até que não vá ter ninguém querendo. Mas em pensar, por exemplo, na ex-namorada que fala e te dá referências sobre Uhum. a pessoa, na Uhum. ex-esposa, porque eu já tive diversos primeiros encontros onde o cara já começa falando mal da ex, que ele sabe que aquilo é zona de conforto, Sim. que a atual vai gostar do que ele está Uhum. dizendo. E se você questiona e começa a perguntar, eles se contradizem e ficam perdidos. Mas você é um diferencial, né? Quando você fala, você é um diferencial. Aí, por isso que ele está perdido, ele não sabe muito bem agir como isso. Não, e depois Dessa forma. esquece. A pessoa esquece o que falou e você volta naquele assunto, a pessoa vai vir com outro argumento. Aí você dá mais um tempo, aí você deixa ele esquecer, depois você volta no mesmo assunto e a pessoa vem com outro argumento. E você vai ver que a pessoa é totalmente contraditória. Uhum. Então, gente, a gente vai acabar terminando da mesma forma que eu terminei o outro, que é dizendo, tá nas nossas mãos. Sim. Sim. Está nas nossas mãos. É como todas as três falaram. Vamos buscar o conhecimento, vamos buscar falas femininas, histórias a partir das óticas das mulheres, da contagem dessas histórias de mulheres. Proteger. Uma apoiar a outra, Sim, porque parece um sempre. negócio meio assim romântico, mas não é Não é, necessário. é. Rede de apoio é necessário. A gente de rede de apoio. Então, gente, queria agradecer mais uma vez. Nossa mesa foi ótima. A gente conseguiu manter dentro do que dava para falar, né, desse tema aqui dentro do nosso estudo, da nossa pesquisa. E agradecer a vocês e espero que as pessoas tenham gostado. Vamos mandar um beijo para quem está ali. E até a próxima. Até a próxima. Tchau.